Olá! Estamos aqui mais uma vez, parte 2. Estamos falando sobre os rios do Jardim no Éden. Então você já viu na parte 1, se você não viu, falando sobre Pison, que é o primeiro rio que corria ali naquele jardim, eu te recomendo, volta lá, porque para você entender sobre esse rio agora, é preciso aprender sobre o Pison. E agora nós vamos para o nosso segundo canal, segundo braço desse rio, ou segundo rio ali que corria naquele jardim. E que hoje o Senhor ensina para mim e para você que nós precisamos permitir esses rios correr dentro de nós, certo? Nós vimos no vídeo anterior sobre Pison, que Pison significa aumento. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ter um aumento de nós mesmos através dele, através do Espírito que foi recriado. E aí, quando olhamos agora para o segundo rio, que faz questão de dizer que era o segundo rio que percorre, que rodeia toda a terra de Cush, é o Gion. E quando eu fui no dicionário Strong pesquisar o que significa Gion, e essa palavra significa irromper, romper. Então ele era um rio volumoso, um rio que saía rompendo as margens. Ele saía rompendo. Então eu te pergunto, por que o Senhor fez questão de colocar aumento no primeiro e segundo como romper? Deus está querendo dizer para mim e para você: ei, primeiro você precisa permitir que eu te revista de mim mesmo. E depois é a sua hora de romper com a ligação que você tem com o mundo. Como que eu sei, Deise? Porque ele fez questão de colocar aqui que esse segundo rio percorre ou rodeia toda a terra de Cuxi. Quem foi Cuxi? Cuxi foi descendente de Cã, foi pai de Nimrod. Nimrod é a figura simbólica do anticristo. É a figura ali de Babel, de uma cidade iníqua, de uma cidade que se afastou do Senhor. Então Deus está ensinando para mim e para você hoje que o segundo rio, o Gion, precisa correr dentro de nós para romper com todo o território de Cuxi, com todo o território iníquo, com todo o território que não agrada ao Senhor. Nós precisamos romper as margens. E às vezes, quando nós aceitamos Jesus e a gente diz assim: nossa, mas antes, quando eu era do mundo, ou quando eu não conhecia Cristo, as coisas parecem que eram mais fáceis, porque agora parece que tá tão difícil, parece que piorou, não é assim? Só que está acontecendo um romper. O Senhor está levando o Gion a correr dentro de você e você romper com as margens que não fazem frutificar. E aí você acha que tá ruim, não é, tá rompendo toda a construção que vem depois, todas as árvores bonitas, frondosas, precisaram romper com as raízes velhas, precisaram romper com as margens velhas. Nós precisamos arrancar de dentro de nós, romper dentro de nós os padrões do mundo. Certo? Nós precisamos romper com os padrões babilônicos que existem dentro de nós, nós precisamos romper com o pecado, né? Ali, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro 4:1, diz que Jesus rompeu o pecado. Jesus rompeu com o pecado. Todas as vezes Jesus nos ensina através da sua própria atitude. Diz lá assim, lá em 1 Pedro 4:1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Romper com o pecado, não mais para ter árvores velhas, não mais para ter raízes de amargura, mas sim viver e fazer a vontade de Deus. Jesus foi Gion com o pecado, através do seu próprio corpo. Ele sofreu no seu corpo para romper, para permitir o Gion correr e romper com toda a terra de Cush, romper com toda a terra de pecado. Não dele, mas meu e seu. E nós precisamos também olhar para dentro de nós e perceber o que tem, que terra de Cush está dentro de mim, que o Gion precisa correr.
Sabe, romper tem a ver com perseverança. Romper tem a ver com perseverança. Quando nós pegamos uma tela, algo que nós queremos romper, nós empurramos até ela rasgar e ela romper e você conseguir passar. Nós vemos isso com persistência, nós vemos isso com força, com resistência. Daisy, tá tão dolorido romper com as tradições, com meus hábitos antigos, tá tão difícil romper com aqueles amigos que me levam pra balada, tá tão difícil romper com aquelas amizades que me só fica mostrando pornografia no celular, tá tão difícil. Ei, mas Jesus disse que ele sofreu no seu corpo para conseguir romper com o pecado. Imite Jesus, permita que o Gion corra na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem trabalhado diariamente com pequenos romperes para que você viva o grande romper que ele tem na tua vida. Não tem como o terceiro rio, que eu vou falar no próximo vídeo, não tem como o terceiro rio correr se o Gion não vier primeiro. Nós aceitamos Jesus, nós rompemos com toda a terra de pecado, nós rompemos, nós rodeamos tudo aquilo. E outra coisa, no primeiro vídeo eu disse que o primeiro rio percorria uma terra de ouro, uma terra que fazia, e ali era um círculo. Circular, rodear, faz um círculo de ouro. Ali, terra de Cush também rodeia. Esse rio rodeava a terra de Cush. Alianças, qual aliança você escolhe? Aliança do Senhor ou aliança de Cush? É tempo de romper as alianças antigas, alianças que te levam ao caminho, certo? Continue perseverando, continue firme, resistente. Tá difícil, desde eu tô indo na igreja, não tô vendo mudança. Continue. A persistência vai levar você a romper com aquilo que o Senhor pede para você romper. Continue perseverando e nós nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.